Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para uma viagem. Nosso planeta é cheio de lugares que simplesmente não fazem sentido. Estamos no século XXI, com toda a nossa ciência, GPS e tecnologia, mas existem cantos do mundo onde a lógica e as leis da física parecem simplesmente não se aplicar. São mistérios que deixam os cientistas de cabelo em pé e os exploradores com a pulga atrás da orelha. Hoje, vamos mergulhar fundo e desvendar 10 lugares misteriosos que desafiam a ciência. 10. O Zumbido de Taos, EUA. Imagine que você está em uma cidadezinha pitoresca no Novo México, Taos, conhecida por suas paisagens desertas e sua vibração artística. De repente, você começa a ouvir um som, um zumbido, baixo, persistente, como o de um motor de geladeira que nunca desliga. O problema? Ninguém consegue encontrar a fonte. E o mais estranho é que nem todo mundo consegue ouvir. Apenas cerca de 2% dos moradores de Taos afirmam ouvir o Taos Hum. Para essas pessoas, o som é real e perturbador. Para as outras 98%, é um completo silêncio. O zumbido já foi investigado por cientistas, engenheiros e até mesmo o governo dos Estados Unidos, que usaram os equipamentos mais avançados. Eles monitoraram a área com microfones e sensores ultrassensíveis. O resultado? Nada. O zumbido não é detectado por nenhuma máquina, apenas por ouvidos humanos. As teorias vão de tudo, desde o som de algum equipamento militar secreto enterrado na região, passando por um fenômeno geológico de baixa frequência, até explicações mais místicas, como um som do próprio deserto. A verdade é que até hoje ninguém sabe o que é. É um fenômeno que a ciência não consegue provar que existe, mas que algumas pessoas juram de pé junto que as atormenta todos os dias. É como ter um toque de ouvido, que não é seu. 9. A Floresta Torta, Polônia. Imagine-se andando em uma floresta normal e, de repente, você se depara com centenas de árvores com o tronco dobrado em um ângulo de 90 graus na base. Estamos falando de pinheiros. Todos eles, todos curvados para a mesma direção, como se uma força invisível os tivesse empurrado. Não é uma ou duas árvores, mas uma floresta inteira de pinheiros que parecem ter saído de um conto de fadas bizarro. Essa é a Floresta Torta, na Polônia. Plantada na década de 1930, os pinheiros começaram a crescer normalmente, mas em algum momento, algo fez com que os troncos se dobrassem antes de voltarem a crescer verticalmente. Várias teorias foram propostas: o peso da neve, uma tempestade de gelo ou até mesmo o dano causado por tanques de guerra na Segunda Guerra Mundial. Mas nenhuma delas explica por que as árvores se curvaram da mesma forma e na mesma direção. A teoria mais aceita, e a mais estranha, é de que as árvores foram manipuladas por fazendeiros ou madeireiros locais. Eles teriam dobrado as mudas para que as madeiras tivessem um formato curvo, ideal para a construção de móveis ou embarcações. O problema é que ninguém sabe exatamente o que eles fariam com essas árvores e por que, depois de dobradas, elas foram abandonadas. A floresta permanece como um mistério botânico, uma coleção de árvores que parecem dançar um balé silencioso e inesquecível. 8. As Rochas que Andam, Vale da Morte, Estados Unidos. No árido e escaldante Vale da Morte, na Califórnia, existe um leito de lago seco chamado Racetrack Playa. Nele, dezenas de rochas de diferentes tamanhos se movem sozinhas. Elas deixam longos rastros no solo de argila, como se tivessem sido arrastadas por uma força invisível. E o mais assustador é que ninguém nunca as viu se mover. Os rastros são claros, mas as rochas são pesadas. Algumas pesam mais de 300 quilos. Por anos, cientistas ficaram perplexos. As teorias variavam de campos magnéticos à intervenção alienígena. Ninguém conseguia entender como uma rocha podia se mover em um lugar tão seco e sem vento forte o suficiente para empurrá-las. O mistério permaneceu por décadas. Em 2014, um grupo de cientistas finalmente conseguiu uma resposta. Eles colocaram GPS nas rochas e instalaram câmeras de alta resolução. O que eles descobriram é que o fenômeno só acontece em condições específicas. Uma fina camada de gelo se forma à noite, e quando o sol da manhã começa a derreter o gelo, a combinação de ventos leves e a fina camada de água faz com que as rochas deslizem lentamente. É um fenômeno tão raro que só ocorre por alguns minutos a cada ano, e a maior parte do tempo, a argila no chão permanece seca e rachada. A ciência desvendou o mistério, mas a visão das rochas se movendo como fantasmas pelo deserto
ainda é algo que desafia a nossa imaginação. 7. A Chaleira do Diabo, Estados Unidos. No Parque Estadual Judge C.R. Magny, em Minnesota, existe uma cachoeira que se divide em duas. Uma delas segue o curso natural do rio, mas a outra cai em um buraco, a Chaleira do Diabo, e simplesmente desaparece. Cientistas e geólogos tentaram descobrir para onde a água vai. Eles jogaram corantes, bolas de ping-pong e até rastreadores de GPS, mas nada jamais ressurgiu em qualquer lugar. A água parece evaporar, mas uma quantidade tão imensa não poderia desaparecer sem deixar rastros. A teoria mais plausível é que a água viaja por um túnel subterrâneo e reaparece em algum lugar no vasto lago superior, mas nenhuma investigação conseguiu provar isso. O mistério não é o buraco em si, mas o fato de que dezenas de anos e centenas de experimentos depois, ninguém tem ideia para onde a água foi. A Chaleira do Diabo é uma prova de que a natureza pode ser mais complexa e misteriosa do que a gente imagina. 6. A estrutura de Richat, Olho do Saara. Você já olhou para a Terra a partir do espaço? Se você já o fez, deve ter notado uma estrutura circular gigantesca no meio do deserto do Saara, na Mauritânia. Com quase 40 quilômetros de diâmetro, a estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, é uma das formações geológicas mais impressionantes e enigmáticas do planeta. Por anos, cientistas especularam que o olho era o resultado de um impacto de meteoro, mas exames detalhados não encontraram evidências de rochas derretidas ou minerais de choque, que são comuns em crateras de impacto. Outras teorias sugeriram que era um vulcão adormecido, mas também não havia evidências de uma doma vulcânica. A teoria mais aceita hoje é que a estrutura é o resultado de uma erosão gradual de um domo geológico, mas a razão para sua forma perfeitamente circular e seus anéis concêntricos ainda é um mistério. O Olho do Saara é tão grande que foi usado como um ponto de referência para os astronautas da Apollo 11 nas suas viagens para a Lua. É um lembrete gigantesco de que a natureza ainda guarda segredos em uma escala que a gente nem consegue imaginar. 5. O Rio Fervente, Peru. Imagine que você está na Amazônia e se depara com um rio que literalmente ferve. Não por estar perto de um vulcão, mas por um motivo totalmente desconhecido. O Xanai Timpisca, que significa fervido pelo sol, em Quechua, é um rio de 6,4 quilômetros de extensão que pode atingir temperaturas de 93 graus Celsius, suficiente para cozinhar um ovo ou até mesmo causar queimaduras de 3º grau em qualquer ser vivo que caia em suas águas. O mistério é que a fonte de calor do rio não tem explicação geológica. O vulcão mais próximo está a mais de 700 quilômetros de distância. Geólogos e cientistas de todo o mundo tentaram encontrar uma explicação. A teoria mais aceita é que a água vem de um sistema geotérmico de fontes termais subterrâneas, onde a água da chuva desce através de falhas na terra, é aquecida por fontes termais subterrâneas e sobe de volta para a superfície em alta temperatura. O problema é que o volume de água é muito grande para um sistema de fontes termais. A água não está apenas quente, está fervendo. O rio é um lembrete assustador e fascinante de que a natureza pode criar fenômenos que desafiam o nosso entendimento mais básico de geologia e física. 4. A Caverna de Cristal Gigante, México. Em 2000, 2 mineradores que trabalhavam em uma mina em Naica, no México, fizeram uma descoberta inacreditável. Uma caverna cheia de cristais gigantes, com alguns com mais de 11 metros de comprimento e pesando dezenas de toneladas. A Caverna de Cristal Gigante é um lugar que parece ter saído de um filme de ficção científica. Os cristais são de selenita, um mineral que se forma em ambientes específicos. A caverna estava em condições perfeitas para que esses cristais crescessem por centenas de milhares de anos. Uma temperatura de quase 58 graus Celsius e 99% de umidade. Mas a pergunta é, como esses cristais atingiram um tamanho tão colossal? A teoria é que o ambiente de calor e umidade constante, somado a uma concentração de minerais na água, permitiu que os cristais crescessem de forma ininterrupta
e sem interferência externa. É como se a caverna fosse um gigantesco laboratório natural que passou centenas de milhares de anos cultivando essas obras-primas da natureza. Infelizmente, a caverna é tão quente e úmida que os cientistas só podem explorá-la por alguns minutos de cada vez, o que torna a pesquisa ainda mais difícil. 3. O Monte Magnético, Índia. No norte da Índia, a 32 quilômetros da cidade de Leh, existe uma estrada que, a princípio, parece normal. Mas se você desligar o motor do seu carro e tirá-lo da marcha, em vez de rolar para baixo, ele começa a rolar para cima. É o Monte Magnético, um fenômeno que desafia a gravidade e deixa os motoristas incrédulos. A teoria mais aceita é que não existe nenhum magnetismo ou força misteriosa envolvida. O que acontece é uma ilusão de ótica. A estrada está numa inclinação descendente, mas a paisagem ao redor, as montanhas e o horizonte, cria a ilusão de que a estrada está subindo. Ou seja, seu cérebro está te enganando. A ilusão é tão convincente que é difícil não acreditar que o carro está sendo puxado para cima por uma força invisível. Apesar da explicação científica, muitos turistas e locais ainda preferem acreditar que há uma força sobrenatural em jogo. O Monte Magnético é um lembrete divertido de que, às vezes, a nossa própria percepção é o maior mistério de todos. 2. As linhas de Nazca, Peru. Imagine fazer um desenho que só pode ser visto do ar, mas que foi criado em uma época em que o voo ainda não existia. As linhas de Nazca, no deserto do Peru, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. São centenas de geoglifos gigantescos, que incluem figuras de animais, como macacos, aranhas e beija-flores, figuras geométricas e até mesmo um astronauta. Os desenhos foram criados pela civilização Nazca há mais de 1500 anos, e até hoje ninguém sabe exatamente por quê. Algumas teorias sugerem que as linhas tinham um propósito astronômico, funcionando como um calendário gigantesco para os movimentos dos corpos celestes. Outros acreditam que eram caminhos cerimoniais para rituais religiosos. O mistério não é apenas o propósito, mas a precisão e a escala dos desenhos. Como a civilização Nazca conseguiu fazer desenhos tão perfeitos e gigantes sem poder vê-los de cima? A engenhosidade dessa civilização é assustadora. As linhas são tão grandes que se estendem por quilômetros, mas a razão de sua existência continua sendo um dos maiores enigmas da história humana. 1. O Triângulo das Bermudas. Nossa lista não estaria completa sem o Triângulo das Bermudas, uma região no Oceano Atlântico, onde dezenas de aviões e navios desapareceram em circunstâncias misteriosas. As histórias são assustadoras. Tripulações que desaparecem sem deixar rastros, embarcações que são encontradas flutuando, mas totalmente vazias, e aviões que simplesmente desaparecem do radar. O mistério é tão grande que algumas pessoas acreditam que a área é a entrada para um portal para outra dimensão, ou que é o local de uma base submarina alienígena. No entanto, a ciência tem uma série de explicações mais racionais. A área é conhecida por ter tempestades violentas, ondas gigantes e também grandes bolsões de gás metano no fundo do oceano. Uma erupção de gás metano poderia diminuir a densidade da água, fazendo com que navios afundem em segundos. Da mesma forma, poderia causar falhas no motor de aviões. Apesar das explicações, o Triângulo das Bermudas continua sendo um lugar de lendas e folclore. As histórias de navios e aviões que desaparecem sem explicação são tão convincentes que o lugar permanece como um dos maiores mistérios do nosso planeta. E aí, qual desses lugares te deixou mais de cabelo em pé? Você acha que a ciência tem todas as respostas? Ou que alguns desses lugares realmente guardam segredos que ainda não entendemos? Deixe seu comentário e compartilhe com a gente.